Se tu tá procurando leituras viciantes, daquelas que te fazem virar a noite lendo e acabar o livro antes mesmo de perceber que tu terminou de ler, fica aqui nesse vídeo que eu vou te indicar 5 livros para te virar a noite lendo, para te ler em um final de semana. Só que cuidado, porque alguns vão roubar o teu sono. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e antes da gente começar esse vídeo eu só quero te pedir para te inscrever no canal, ativar as notificações para que sempre que sair vídeo novo tu ficar sabendo, principalmente quando tem dicas de livros, listinhas assim que eu sei que vocês adoram. E também curtir esse vídeo para o YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e eu poder criar muito mais e ele entregar muito mais para mais pessoas e para mais gente conhecer o meu canal. O primeiro livro que eu vou indicar aqui é um romancezinho fofinho, aconchegante e o único romance que eu vou indicar aqui nesse vídeo, porque para mim sinônimo de devorar livro é sinônimo de suspense, então eu vou indicar mais suspense, mas vamos ter uma indicação de romance, então já aproveita e pega essa dica. E é óbvio que eu ia começar com o melhor do que nos filmes, uma comédia romântica fofinha, aconchegante e para virar a noite lendo assim, ó, com o coração quentinho. Aqui nessa história a gente acompanha a Alice, que vai pedir ajuda do seu vizinho para conquistar o seu crush, mas que a gente sabe que o destino tem outros planos para eles. É leve, engraçado e tão gostosinho que tu vai terminar esse livro em uma tarde. Eu gosto muito desse livro porque ele tem uma narrativa bem fluida, ele não é um livro muito comprido, ele é bem curtinho, ele é um livro que vai te prender nas páginas porque tu vai querer saber o que vai acontecer, tu vai querer entender como que eles vão ficar juntos no final, sendo que ela tá apaixonada ali pelo crush da escola dela e ela vê o vizinho dela como um rival, eles ficam disputando pela vaga de carro, tem aquele, sabe aquele enemies to lovers que não é tão enemies assim, mas tem aquela rivalidadezinha boba ali? Então, é muito gostosinho por causa disso. Lembrando que esse livro não tem hot, então é bem tranquilo de ler. É bem aconchegante mesmo, assim. É um livro pra te ler e relaxar. É só isso. Mas eu gostei muito dele porque ele tem essa vibe de tu conseguir ler ele muito rápido, de ele ser muito fluido. Então tem isso de tu conseguir ler ele em um final de semana, sabe? E eu queria recomendar um livro de romance aqui. E esse aqui sempre vai estar nas minhas recomendações, porque eu amo demais. O próximo livro que eu vou recomendar aqui é Últimas Palavras, do Taylor Adams. E, gente, esse livro aqui eu não conseguia parar de ler enquanto eu não terminava esse livro, porque, assim, ele é frenético demais. Aqui nessa história a gente tem a Emma como protagonista. Ela tá morando numa casa de praia isolada, então bem afastada de tudo, onde não tem vizinhos, não tem nada. E ela simplesmente decide ler um livro de terror e ela deixa uma resenha negativa com 1 estrela. Até aí tudo bem, nada demais, né? Só que daí esse autor começa a enviar, o autor desse livro, né, que ela leu e deu 1 estrela, começa a enviar mensagens para ela, pro computador dela, enviar mensagens meio que ameaçadoras e aí as coisas começam a ficar meio estranhas. E tem um detalhe, né? Ela tem a sensação de que essas mensagens estão sendo enviadas de dentro da própria casa. E ali ela tá com um sinal ruim, tem uma tempestade chegando, o sinal da internet tá falhando, então tá tudo contra ela. E ela não tem nenhum vizinho por perto para pedir ajuda. Então ela começa a ficar desesperada porque ela percebe que ela tá correndo perigo e ela tem a sensação de que ela tá sendo observada. É um suspense ágil, cheio de reviravoltas com tensão do início ao fim. E quando eu digo tensão do início ao fim, é literalmente tensão do início ao fim. Porque aqui a gente também tem um cachorrinho, um golden, se eu não me engano, com ela. Ela começa a ser perseguida, ela começa a perceber que tem alguém observando ela, que realmente tem alguém ali. E a gente fica com medo e torcendo por ela, mas a gente fica com medo do cachorro, porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa com o cachorro o tempo inteiro. Tem os indícios ali, e eu fiquei, meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa com esse cachorro, eu largo esse livro na hora. Gente, eu só queria que o cachorro não morresse, só isso. Mas vocês vão ter que ler para descobrir se aconteceu alguma coisa ou não. E a partir da página 200 em diante, tem um plot twist atrás de outro. Tu não consegue, assim, ó, parar de ficar em choque com as coisas que acontecem. A partir da página 200, sério, tem muito plot twist, tem muita coisa que acontece que tu fica, meu Deus. E é um livro, assim, que eu não vejo muita gente falar sobre ele. Eu confesso que eu queria muito que esse livro tivesse mais hype do que ele tem,
porque ele realmente vale a pena ser lido. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, se foi 4 ou 5, mas foi um livro assim que eu gostei demais. Eu li esse livro já faz um tempinho, mas eu não consigo esquecer dessa história, de tão bom que ele é, e eu tenho certeza que eu vou querer ler ele de novo, vou querer reler em algum momento, porque foi um livro assim que eu fiquei muito impactada. E é um livro muito bom para te ler em um final de semana por esse ritmo frenético de leitura, de tu não querer parar de ler, porque ele é um livro muito curtinho. Então, assim, ó, rapidinho, maravilhoso. Sério, gente, leiam Últimas Palavras. Agora vamos de indicação de livro nacional. Eu vou indicar para vocês aqui O Galinheiro, que também é um livro que eu não vejo muita gente falando sobre. E eu lembro de quando eu li ele muito rápido. Eu lembro que ele tava no Kindle Unlimited, então eu peguei ele de graça pelo Kindle Unlimited, que é maravilhoso, né? Eu não sei se ele ainda tá, mas vale a pena tu pesquisar, porque se tiver, é um livro que tu pode ler, botar aí na tua TBR. Uma vez por ano, Maria e Francisco roubam algum galinheiro dali da cidade onde eles moram, em Palheiros o nome, se eu não me engano, com os filhos deles. Então, tipo, é meio que uma tradição, eles todo ano, no mesmo feriado, eles vão lá, escolhem algum galinheiro de algum vizinho daquela cidade para roubar galinhas junto com os filhos. Uma coisa meio doida, né? Só que nesse ano em específico tem uma diferença ali na tradição deles, vamos dizer assim. A filha do meio deles está desaparecida faz 6 meses e eles querem escolher uma casa específica para roubar as galinhas, porque eles têm ali meio que não é uma suspeita, mas eles querem roubar a casa mais importante ali da cidade, né? Roubar as galinhas, no caso, da casa mais importante da cidade. A única que fica do outro lado do rio ali. O medo e a coragem se alternam ali, não apenas pela luta da verdade, né, mas pela luta também da sobrevivência. E esse livro é outro livro frenético que tu vai ler muito rápido. E eles vão ali entrar nessa propriedade. E ali no chão do quintal eles vão achar uma coisa que era dessa filha deles que tá desaparecida. Então eles vão começar, vamos entrar nessa casa, tem alguma coisa errada. Eles decidem entrar, então a partir daí a história começa a se desenrolar, as coisas começam a ser descobertas e aí a gente vai entender quem são os donos dessas casas, o que aconteceu. Gente, o plot twist desse livro é perturbador, tá? Eu acho que vocês têm que cuidar muito quando vocês forem ler com os gatilhos, porque assim, é uma coisa que eu nem imaginava, nunca imaginava, assim, é um negócio muito perturbador, então eu acho que vocês precisam sim ler os gatilhos. Eu não sei se tem os gatilhos nesse livro, mas procurem aí, cuidado, porque é um negócio assim, ó, perturbador mesmo. Mas ainda assim eu gostei demais desse livro, porque é um livro diferente, é um livro nacional, então eu gostei muito de ter lido esse livro. Se eu não me engano, é do mesmo autor de Nova Jaguaruara, o Maurício Lopes. Eu não lembro se realmente é, tá? Mas se eu não me engano, é desse mesmo autor. E eu gostei muito de Nova Jaguaruara, então esse outro livro foi um outro livro que eu gostei demais. Eu acho que esse autor merecia mais destaque, eu não vejo muita gente falando dele. E são livros, assim, sensacionais que eu recomendo demais. Aliás, fica aí como menção honrosa Nova Jaguaruara, se tu quiser conhecer a escrita desse autor. Eu não podia deixar de fora dessa lista um livro da Freida McFadden, não é mesmo? E eu vou deixar aqui o meu favorito dela, que é Nunca Minta. Eu não tenho esse livro aqui, mas eu li pelo Kindle também. Aqui nessa história a gente tem os recém-casados Tricia e Ethan, e eles vão procurar aí uma casa para eles comprarem. Então eles acham uma mansão que eles vão visitar, só que eles estão lá na mansão para visitar e acontece uma nevasca. E a corretora que era para ter ido lá apresentar a casa para eles não chega lá, talvez por causa da nevasca, né? A gente fica pensando que deve ser isso. E eles também pensam, nossa, né, cadê a corretora? Só a gente chegou aqui, ainda bem que a gente tem uma cópia da chave e tal. Eu acho que eles têm a cópia, eu não sei, não lembro como que eles conseguem entrar. Mas eles estavam esperando a corretora e ela não aparece e acontece essa nevasca, eles vão acabar ficando presos nessa casa, porque são aquelas casas, obviamente, isoladas, que não tem nada na volta. E esse lugar, ele era de ninguém mais, ninguém menos do que a psiquiatra que tá desaparecida há anos já. Ela se chama Adriane Hale, então essa psiquiatra tá desaparecida, botaram a casa dela à venda, só que a Tricia vai lá fuçar na casa, né, ver o que tem lá, e ela acha umas gravações das sessões, né, dela com os pacientes e acaba descobrindo algumas coisas ali, vendo coisas que talvez ela não queria ver. Então, à medida que ela vai escutando essas gravações dessas fitas, ela vai descobrindo coisas que vão interferir no presente ali do casal, né? Porque essas fitas são do passado, antes dessa psiquiatra
desaparecer, essas coisas então vão vir à tona agora, né, no presente, e vão interferir na vida desse casal. E fica claro nessa história que alguém tá mentindo, a gente só não sabe quem e a gente fica tentando entender o que aconteceu ali, o que aconteceu com essa psiquiatra, o que aconteceu com essas pessoas dessas gravações. E a atmosfera desse livro é extremamente claustrofóbica, os capítulos são curtos e as reviravoltas são chocantes, assim que tu fica, não, vou ler só mais um capítulo, não, vou pegar só mais um, até tu ver que tu do nada terminou o livro. Pra mim, esse foi o melhor livro da Freida, eu gostei demais dos que eu li, né, gente? Eu gostei demais desse livro, foi assim, ó, o plot twist final me surpreendeu demais. Eu sou aquela pessoa que se deixa levar pela história, então eu até crio as teorias, mas o livro, assim, me levou muito e eu não percebi nada e, nossa, gente, eu gostei demais. Tinha coisas ali que eu nem imaginava, tinha algumas coisas que a gente até desconfia, mas são tantos plot twists que ele se meio que, tipo, mostra as coisas pra nós que às vezes estavam na nossa cara. Ai, enfim, só leiam, tá? Porque eu gostei demais. Os livros da Freida a gente sabe que são divisores de águas, tem gente que ama e tem gente que odeia, então só vai descobrir se tu vai gostar ou não lendo, né? Se tu não gostar, tá tudo bem também, isso é gosto, mas eu sou meio suspeita pra falar porque eu gosto muito dos livros da Freida. E é óbvio que eu não iria deixar de indicar pelo menos um livro do Rafael Montes, né? Eu indico todos eles pra vocês, todos que eu li. Eu gosto muito e sempre vou indicar, mas eu vou botar só um nessa lista pra não roubar, tá? E eu indico pra vocês demais Jantar Secreto. Eu fico muito entre Jantar Secreto e Suicidas, entre o meu favorito dele, mas eu vou indicar esse dessa vez porque Suicidas eu indiquei recentemente aí, porque foi o último que eu li, né? E aqui nesse livro a gente tem 4 amigos do interior que se mudam pro Rio de Janeiro pra tentar uma vida nova, pra tentar fazer deslanchar a carreira deles, né? E esses 4 amigos, eles têm carreiras ali aleatórias. Um é médico, o outro é chefe de cozinha, eu acho que tem um que é programador ou mexe em alguma coisa de computador, não lembro o que é. Mas a gente tem ali amigos, então, com profissões diversas. E esses amigos, eles dividem ali o apartamento para economizar, né? Porque eles estão ali vivendo uma vida de universitários, tentando, né, alavancar na carreira deles. E eles estão passando por necessidades ali, dificuldades financeiras, né? Que acabam tendo o aluguel para pagar, as contas de luz, água, essas coisas, e eles estão tendo dificuldade para pagar essas coisas, essas contas deles, né? E então, para tentar resolver esse problema financeiro deles, eles criam um jantar super exclusivo, só para elite carioca ali mesmo. E é um jantar exclusivo e secreto, então as pessoas ali recebem meio que por e-mail, recebem os negócios ali meio que camuflados, sabe? E esse jantar promete experiências únicas gastronômicas, com os ingredientes ali meio que ilegais, mas que eles pensam, o pessoal rico, eles são meio excêntricos, né? Eles vão pagar para conseguir ter uma experiência diferenciada ali, eles vão querer, porque rico é assim mesmo, né? Eles pagam para fazer uns negócios totalmente aleatórios e às vezes até ilegais. A partir daí, então, na história, crimes, segredos e plot twists vão acontecendo, a gente fica ali querendo ler o livro até acabar. E tem também bastante crítica social e reviravoltas chocantes. E aí, qual desses livros vai ser o teu companheiro para o próximo final de semana? Me conta aqui nos comentários e eu vou adorar saber também algumas dicas de livros que vocês quiserem me indicar para ler rapidinho assim no final de semana, para começar no dia e terminar ali na madrugada mesmo. Eu vou adorar saber, eu gosto muito dessas indicações de vocês também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!